Então, eu nasci numa família de classe média, né? Que quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, teve uma grande queda, assim, né? Meu pai perdeu o emprego e a gente baixou de nível drasticamente. Mas eu tava falando isso mais porque assim, porque eu sinto que, apesar disso, eu sempre tive condições, tive informação, acesso à informação, né? Que eu chamo isso de capital social. Eu acho que a pessoa que tem acesso a muita informação, que pode fazer cursos e tal, ela tem um capital social elevado, né? Então eu sempre tive isso, tive a oportunidade de entrar na faculdade e tudo, mas à medida que ia aumentando, que eu ia amadurecendo na minha adolescência e desenvolvendo um senso crítico com relação à sociedade, né, que eu ia descobrindo, né, eu fui, na verdade, me deparando com uma coisa que é um fato, né? A gente vive numa sociedade que ela é insustentável. A longo prazo, ela entra em colapso em algum momento. Esse momento pode estar longe, mas pode estar bem próximo. Na verdade, a gente vê indicações de estar próximo, né? Dentro desse paradigma, considerando isso uma verdade, um fato para mim, né? Não se parecia uma alternativa entrar numa faculdade, entrar num esquema de trabalho convencional. Porque eu saquei, eu falei, não, se eu for fazer isso, eu vou estar repetindo o mesmo processo que gera essa insustentabilidade, né? Eu falei, bem, então tá, então eu não vou fazer o caminho comum. Eu não vou entrar na faculdade, eu não vou achar um trabalho que me dê segurança. O que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer, né? E a minha primeira referência foi os artesãos que ficam na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. É o local que eles sempre ficaram, desde criança eu via eles ali. Mas na minha adolescência, com 16 anos, eu comecei a frequentar a Praça 7. Primeiro para comprar artesanato, né? Depois eu comecei a sentar do lado deles e conversando. E um dia um artesão virou para mim e falou uma coisa que me marcou muito. Eu tava falando com ele sobre liberdade e ele virou para mim e falou assim: cara, a liberdade não é uma coisa que se alcança, né? Não é uma coisa que você conquista a sua liberdade. A liberdade você pratica, né? Você só pode ser livre no aqui e no agora. Você não pode ser livre amanhã. E aí isso me fez ter uma lucidez muito forte de falar, poxa, é isso mesmo. Não existe um caminho para a libertação, né? Existe a libertação no aqui e agora. A partir disso, eu resolvi romper com os estudos. Eu já estava muito insatisfeito, eu achava que a escola me infantilizava, sabe? Que o tratamento, o modo como a escola me tratava, como o professor tentava me educar, era infantil, né? Não me preparava para ser um ser humano, né? E aí eu vendo os artesãos, aí um dia eles começaram a me ensinar, eu fui aprendendo. Um dia eu já tinha um pano. Passou assim uns 6 meses, eu já tinha meu paninho, pequenininho. Eu falei, bem, tá na hora de eu pôr isso à prova, né? Então foi quando eu peguei carona pela primeira vez, eu tava com 16 anos mesmo. E foi uma experiência muito libertadora, né? Você saber que simplesmente com a boa vontade de outro e com a sua coragem, você pode se locomover e mudar a sua realidade. Eu comecei então a fazer pequenas viagens dentro de Minas Gerais, sempre nesse sentido de estar fazendo pequenas viagens mesmo, até que quando eu fiz 18 anos, eu comecei a pensar já na ideia de me lançar de vez, né? Eu já estava vivendo um pouco mais do artesanato e tal, e um dia eu falei, não, agora eu vou de vez. Peguei, botei uma mochila, um par de alicate, umas roupas ali, 4 blusas, uma calça, 2 bermudas e fui, né? Não, tem marcha aqui não, só tem... É muito interessante porque nessa época eu ainda via os artesãos como hippies, né? Mas quando eu fui vivenciando na pedra, né, no lugar, a pedra é como o artesão chama o lugar onde ele expõe, né? E conhecendo a diversidade de pessoas que estão dentro desse movimento de contracultura, de resistência a esse modelo hegemônico, eu fui me dando conta de que era um universo muito mais profundo, né? E que havia sim uma cultura específica ligada àquilo, mas ainda assim havia ainda um caminho de liberdade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que mesmo dentro da contracultura, do movimento de libertação, existe um paradigma de o que é ser maluco. Existem valores pré-estabelecidos e até certo ponto você às vezes até cai na mesma realidade do sistema, que é você ver um código de valores regendo ali a vivência, só que os códigos eram outros, né? Por exemplo, você não podia usar, né, se você quer ser um artesão, viajante, maluco, você não pode usar um tênis Nike. Isso não existe. Se usar um tênis Nike você vai ser desconsiderado, vai ser tirado como playboy, entendeu? Então eu fui vendo também que existia também um pouco de prisão dentro do universo da contracultura, né, da resistência,
que apenas se trocava os valores, mas ainda havia o mesmo aprisionamento. Por exemplo, existe um preconceito muito grande dos artesãos brasileiros com os latino-americanos, né? Eu achava isso um grande equívoco, porque como assim, eu saí de um sistema porque me rotulavam, porque estavam me julgando o tempo inteiro, e agora caio em outro que também está reproduzindo o mesmo pensamento. Então nesse processo também eu fui virando um pouco carreira solo, que é como a galera fala, a galera que está na estrada, né? Eu comecei a viajar também um pouco sozinho, eu não colava mais nas pedras de maluco, né? E nesse processo eu fui viajando e um dia eu conheci um peruano que viajava de bicicleta, e aí eu vi pela primeira vez aquilo, eu nunca tinha visto isso, né? E eu falei, poxa, é possível, né? O cara tá ali. Eu falei, pô, que do caralho. Eu posso, sem gasolina, sem precisar da sorte do universo de me dar uma carona, eu mesmo, com minha própria força, me locomover pelos espaços e dar continuidade a essas vivências. Acho que isso é importante falar também, né? As pessoas acham que às vezes a pessoa vai viver assim porque tem problema com a família, porque tem problema com droga. Não, no meu caso, eu posso até dizer isso, pode existir sim, entendeu? No meu caso, no caso de muita gente que eu conheço, não tem a ver com isso. Tem a ver realmente com o processo de lapidação do ser humano, a busca pelo autoconhecimento, né? Porque quando você está em outra realidade, eu, por exemplo, quando eu viajava de bicicleta, eu viajava todo dia. Eu não parava muito assim de ficar 3 dias numa cidade e tal, não. Porque essa época eu já não precisava de dinheiro, né? Pessoas me davam comida de graça, eu trocava o meu artesanato por comida. Então eu ficava assim, cada dia numa cidade. Isso é muito louco, porque você está numa cidade, no outro dia você está em outra, e está em outra e de repente 5 dias depois você já está em outro estado. Então, peraí, são culturas completamente diversas. Uma coisa que me angustiou muito por um tempo foi assim, logo quando eu comecei a viajar de bicicleta, né? Falei, poxa, eu não tenho mais como estar fazendo artesanato para gerar dinheiro, né? Mesmo que eu vá trocando, uma hora vai acabar, eu não estou tendo tempo para trampar, porque eu pedalava de 6 da manhã às 6 da noite, né? Fazia aí uma média 80 km por dia, né? E comecei a me angustiar muito. Falei, pô, vou chegar na cidade, eu tenho que comer, vou ter que tomar um banho, eu tenho que dormir, como é que eu vou conseguir resolver essas necessidades? E aquilo começou a me angustiar. E um dia eu parei a bicicleta na estrada e falei, caralho, não dá pra ser assim. Eu não posso ter essa ansiedade. Eu tenho que acreditar que existe uma força maior, que existe sim uma sincronicidade, que existe uma perfeição nesse caminho que eu traço e que naturalmente o universo vai me dar essas respostas. Nesse dia eu voltei para a bicicleta, cheguei na cidade e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na cidade foi parar a bicicleta, sentar numa calçada e falar, eu não vou procurar nada, eu não tenho necessidades, entende? E não deu 5 minutos, uma pessoa sentou do meu lado e começou a me perguntar de onde eu vinha, né? O que minha família achava daquilo, que a pergunta que você mais ouve na BR é essa. O que sua mãe e seu pai acham disso que você está fazendo? Eu comecei a conversar com ele e tal, e em 10 minutos ele virou para mim e falou, cara, não quer? Vamos lá para casa, você janta, você dorme lá, toma um banho. Nossa, então assim, como que eu não vou entender que isso daí foi um acaso? Não foi um acaso, entendeu? O universo, a estrada, eu sinto que ela tem uma dinâmica própria de educação, ela te autoeduca, ela é como se assim como uma escola você entra, tem uma grade curricular, que você vai... A estrada, e quando você se põe nesse processo de liberdade, onde você arranca todas as suas raízes, né, e está livre, solto, há uma condução orgânica e uma sequência de aprendizados vão lhe surgindo. E lógico, você atribui significado às coisas, ou não, né? Então acho que talvez por isso que às vezes a viagem para uns é mais intensa, para outros não, né? Como foi para mim uma época também que anos e anos depois eu já estava vivendo isso, começou a perder sentido também. Começou a acontecer que toda cidade que eu chegava, por mais longe que eu fosse, por mais que eu me deslocasse, estavam acontecendo sempre as mesmas coisas. Eu comecei a perceber isso, que a minha própria energia já estava condicionada. A minha visão sobre a estrada havia se condicionado mesmo dentro desse espaço de liberdade, de organicidade, né? Eu aprendi que existem 2 maneiras de você ser rico. Isso na verdade é uma frase do Lao Tse, que é um pensador chinês, né? E depois eu entendi o que ele queria dizer com aquilo, né? Acho que tem 2 maneiras de você ser rico nessa sociedade, né? No mundo. Uma é tendo muitas posses. É você tá sempre buscando acumular bens para não faltar amanhã e tal, e né, tô falando de riqueza material. A outra é você precisar de pouco. Então eu aprendi que eu precisava de poucas coisas para ser feliz, para estar conduzindo minha vida, né? E como eu falei, existe uma magia, existe sim uma sincronicidade no universo. Quando você acredita, os católicos vão chamar isso de fé, os evangélicos vão chamar de fé, né? E o que eu aprendi, isso foi uma das coisas que eu mais aprendi assim, né? Que eu precisava de poucas coisas para realmente me realizar como ser humano, ser feliz. Outra coisa que eu aprendi também é o seguinte, que
quanto mais posses você tem, quanto mais matéria você tem, menos humano você se torna, no sentido de perceber o outro como um irmão. Então eu posso dizer, tanto trabalhando com malabares, com artesanato, ou na época que eu não trabalhava e só viajava e trocava experiência humana, e aquilo é o que me fazia ir para casa de uma pessoa ou não. Todas as pessoas que me receberam eram pessoas de classe social, assim, econômica baixa, né? Isso foi uma coisa que me chocou muito, né? Porque eu achava que, independente de tudo, todas as pessoas em algum ponto estão abertas para isso, né? Mas não. Eu vejo que, na verdade, quanto mais matéria... Eu fico vendo até as mansões aqui no Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte, aquele bairro... Eu fico vendo aquelas mansões gigantes e eu falo, cara, são caixões, né? São caixões que matam as pessoas, né? As pessoas estão enterradas e ainda vivas, né? E eu trabalho no sinal e eu vou te falar, tem um tipo de carro que nunca me dá dinheiro, que é essas peruas, tipo SUV, esses carros grandes, Pajero, eles nem abrem o vidro, eles não dão. Então são as pessoas que mais poderiam estar colaborando, mas não abrem. Não abrem por quê? Porque eles nem estão dialogando com a realidade fora do vidro dela. Elas estão ali no carro, totalmente presas e tá, tudo bem, elas tomam champanhe não sei o que, o caviar não sei o que e tal, mas não são felizes. Aí aproveitar nisso, né? Uma coisa do artesão nômade, o maluco de estrada, o viajeiro, né? É que ele exerce muito o papel de psicólogo. Eu por muito tempo tentei entender por que as pessoas se abrem tanto comigo, né? E com outros que a gente compartilha. Isso é senso comum entre os alternativos, né? E eu acho que um pouco por causa do nomadismo, que a pessoa te vê como uma pessoa que está ali e vai embora e provavelmente você nunca mais vai ver. Então ela pode confessar para você segredos que ela jamais poderia compartilhar com outro irmão da pequena cidade que ele mora, né? Então a gente acaba conhecendo a natureza humana em profundidades, assim, bem profundamente, né? E já pararam pessoas muito ricas, assim, para conversar, e era muito interessante, porque é uma relação um pouco de inveja que tem, sabe? De tipo, eu tenho tudo, eu posso viajar para a Europa se eu quiser e tal, mas, né, a pessoa tá presa, e o outro ali tá pobre, não tem nada, mas tá feliz, tá rindo, né? Olha para um artesão hippie, lógico, tem pessoas e pessoas, mas em geral os alternativos eles estão sempre com sorriso, tão leves, né? Porque é isso, não estão vivendo nesse paradigma, né? A gente precisa do artesanato para sobreviver, né, financeiramente. Mas quando eu me proponho, por exemplo, a não vender e a trocar, que era o tempo que eu viajava de bicicleta, eu não vendia, eu trocava, né? Eu cheguei a passar 2 meses sem tocar em dinheiro, né? Isso era uma experiência transformadora, porque você não tocar em dinheiro e não se relacionar com dinheiro muda a sua visão sobre a sociedade, muda o modo como você se relaciona. Você passa a tratar todas as pessoas no mesmo nível, no mesmo patamar. O dinheiro, quando você lida com muito dinheiro, você começa a separar, entendeu? E pensar, talvez eu vá fazer mais amizade com aquela pessoa porque ela vai ter mais o que me oferecer. Quando você não lida com dinheiro, você abre mão desses valores, né? Então, assim, eu acho que dentro do movimento de contracultura, aqui no Brasil, vou falar assim, né? Existem várias formas de resistir ao modelo capitalista. Essa é uma delas. A bicicleta, por si só, é uma delas. Você não está com gasolina, você não está usando um ônibus, você não está lidando, né? Se a pessoa pode ser 100% coerente, 100% fora... Não, isso é impossível. O que eu descobri muito na estrada me ensinou também é isso, que você nunca sai do sistema. O máximo que você vai conseguir é fazer com que o sistema saia de dentro de você. Essa é uma diferença conceitual muito importante de se entender, entendeu? Porque o sistema capitalista hoje ele está em todo lugar. Você vai em qualquer lugar aí que não tem uma cidadezinha que não tem campo de futebol, que não tem igreja, vai ter uma Coca-Cola, tá entendendo? Existe uma grande batalha sendo feita no nível da comunicação, né? Que antes não... Eu acho que, para mim, sem dúvida nenhuma, o grande divisor de águas é a internet. E o acesso, o não filtro, né? Você não ter esse não filtro, né? Por exemplo, antigamente você via uma matéria na TV, pronto, aquela era a única visão que você poderia ter. Você podia trocar da Globo para o SBT, para Bandeirantes, para Record, mas ambas estão falando a mesma coisa. Por quê? Todo esse jornalismo feito na TV, ele está imerso dentro de uma ideologia, que é o modelo capitalista e todas as consequências que ele instaura, né? Por isso eu falo, não existe mídia imparcial. Toda mídia está atrelada a um paradigma, a uma ideologia. E no momento, qual que é a ideologia dominante que existe na sociedade? É o capitalismo. Porque às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, não, porque você tem ideologia comunista, você... Cara, tá todo mundo vivendo uma ideologia dominante, que é o capitalismo. Tá todo mundo imerso sobre essa ideologia, né? Então você não tinha alternativa. Você tinha aqueles canais, aquela versão. Hoje não. Eu, por exemplo, não vejo mais TV. O meu Facebook me atualiza muito mais com relação ao que está acontecendo no mundo do que, por exemplo, aí sai uma notícia na Globo. Meia hora depois, sai a versão de um outro cara que estava no mesmo lugar e filmou com um celular.
e mostra que não era verdade, ou que aquela informação não está bem contada, né? Então você começa a gerar não só um senso crítico, mas um posicionamento, né? Você começa a contestar e começa a falar, não, para isso que eu estou vendo, isso que está me sendo apresentado, não está coerente, né? E mais do que isso, mais do que você passivamente desenvolver esse senso crítico e estar sendo espectador das notícias, hoje em dia qualquer pessoa passa a ser um produtor de informação, né? Celular, Facebook, tu filmou, tu publicou, tu tá fazendo mídia, tá comunicando, né? Então nesse processo, particularmente, eu tive um grande momento de indignação com uma política pública equivocada que acontece aqui em Belo Horizonte com relação aos artesãos hippies, né? Que a sociedade chama de hippie, né? Eu vi uma política que não funcionava e resolvi me empoderar da câmera fotográfica primeiro, porque eu não conhecia o audiovisual, né? Não tinha equipamento, não tinha a técnica, e comecei a utilizar essa ferramenta como uma forma de contestar, de questionar, criticar aquilo ali, né? Com o passar do tempo eu vi que só a fotografia não bastava. Eu tinha que ir além. E o que era além era o audiovisual. Eu acho que tem coisas que só a fotografia é capaz de mostrar, mas tem outras coisas que a fotografia não mostra, né? Então eu comecei a usar uma câmera de vídeo para registrar as ações da prefeitura, da polícia militar, né? Futuramente eu transformei isso num pequeno doc e publiquei na internet. Também entreguei para as corregedorias de polícia militar, o Ministério Público. Isso causou uma grande revolução, um processo de luta institucional que desencadeou 3 audiências públicas. Hoje a gente tem um processo, a Defensoria Pública processa a prefeitura, né? E os vídeos são a base desse processo, né, de luta. Então assim, eu realmente não ganho dinheiro com isso, não tenho essa perspectiva. Eu faço fotografia e vídeo para dar uma resposta para minha subjetividade. Eu tento passar um pouco do que eu vejo, e o que eu vejo não é só o que eu vejo, o Rafael vê, não. Na verdade eu sou um mosaico, né, composto de diversas experiências e diversas pessoas que colaboram. Então acho que o vídeo é uma forma de botar isso para fora, de compartilhar com a sociedade. Hoje a gente tem essa liberdade da internet, com esse acesso, né? Só lembrando que os malucos estão nessa luta aí há mais de 40 anos, né? E a gente vê realmente um movimento jovem agora surgindo, mas a malucada tá lutando não só pela ocupação do espaço público, mas pela democracia, né? O movimento de contracultura dos artesãos hippies, ele foi um forte desencadeador de reflexão na época da ditadura mesmo. Pessoas cabeludas na praça, né, representando aquilo. Hoje, nos jovens que eu converso, lógico que isso não é uma coisa, né, a multidão de jovens, a grande maioria ainda está imersa nesse modelo hegemônico aí, mas eu vejo sim uma grande leva de jovens da classe média com muito capital social se entregando para causas como a ocupação do espaço público, o direito à moradia, né, o direito à moradia geral da sociedade, né, a se empoderarem do processo político nas cidades. Isso não é se candidatar a vereador, né, ser prefeito, é ir lá numa audiência pública e colocar seu ponto de vista, é chegar no ministério e falar, olha, eu tenho algo para falar, você vai me ouvir porque isso é um poder público, né? Então são pessoas que estão entendendo que existem ferramentas da democracia que estão aí, que nunca foram utilizadas. Porque a democracia é uma coisa muito recente, nós estamos na pós-adolescência aí da democracia, né? Ainda está amadurecendo, né? Para mim, eu pude sair pela tangente e buscar nesse caminho da contracultura. Essa nova geração que eu tô falando é isso, eles não querem sair pela tangente, eles querem modificar a estrutura, tá entendendo? Eles querem realmente entrar dentro da estrutura, se empoderar dela e ressignificá-la, no sentido de, esse sistema não me dá um sentido, então eu vou até ele e ressignificá-lo, né? Eu acho que é um pouco por aí mesmo.